Estamos no capítulo 2. Ontem começamos o capítulo 2. E o capítulo 2, ele vai falando sobre a rendição, sobre Sharanagati, como é o tema do livro, mas é relacionado ao que as escrituras deixaram para nós. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele pegou parte de algumas escrituras e está passando para nós os slokas das escrituras, nos orientando sobre o que é a rendição total em relação ao que as escrituras deixaram para nós. Então vamos continuar a leitura aqui. Deixe-me ver onde paramos. Vamos ver aqui. O verso diz o seguinte. Primeiro, na verdade, Srila Siddhar Maharaj, ele faz um título para cada sloka. E depois ele explica o sloka. Então, o que está sendo dito aqui? A ilusão da identificação corpórea e da possessividade mundana é dissipada para as almas rendidas ao Senhor em todos os sentidos. Então, devido a tomarem abrigo em seus pés de lótus, em todos os sentidos, aquela pessoa a quem o infinito Senhor Supremo concede a sua graça, sem reservas, ultrapassam a energia ilusória do Senhor. A energia ilusória do Senhor é Maya. Então, aquele que se rende a Deus pela graça de Krishna, ele ultrapassa, a pessoa ultrapassa a potência ilusória de Deus, Maya. Ele não favorece aqueles que atribuem os conceitos de eu e meu a este corpo material, o qual é alimento para chacais e cães. Então, ele não consegue a graça divina, Deus não concede a graça divina para aqueles que estão ligados no eu e no meu, o ego. Ele não vai conceder a graça. E isso é alimento para os chacais e os cães, como diz aqui. O outro verso diz o seguinte: para pessoas destituídas de uma relação com o Supremo Senhor, Hari, a prevenção do sofrimento só pode ser transitória. Então, aquela pessoa que é destituída de uma relação com o Senhor Supremo, Hari, só terá a perda do sofrimento transitoriamente. Se você não se render ao Senhor Supremo, essa perda de sofrimento é transitória, é temporária. Então, nós temos que nos render ao Senhor Supremo. E como foi falado ontem, foi lido ontem, aquele que se rende totalmente ao Senhor Supremo, acabam todos os problemas materiais. Todas as dificuldades são eliminadas para aquele que se rende ao Senhor Supremo. Ó Nishinradeva,
Ó Senhor Todo-Poderoso, precauções e remédios só têm pouca duração quando experimentados pelas almas sofredoras, encarnadas, que não são favorecidas por ti. Os pais não são os guardiões e o seu filho, a medicina não é a cura para as doenças. E um banco não é o salvador de um homem que está se afogando no oceano. Então veja só o que é dito aqui. Ó Nishinradeva, ó Senhor Nishinradeva, ó Senhor Todo-Poderoso, precauções e remédios só tem pouca duração. Então, as precauções, aquele que fala, eu tenho que me proteger do ladrão, eu tenho que a precaução disso, a precaução de você falar, quando eu preciso juntar dinheiro para quando eu ficar velho, para eu ter a minha velhice melhor, isso daí não tem nenhum valor. As precauções e os remédios, como diz aqui. Então, isso daí não é o que vai te dar. Isso não tem duração. Quando experimentados pelas almas sofredoras, encarnadas, que não são favorecidas por ti. Quem não é favorecido pelo Senhor Supremo, não adianta fazer a precaução, não adianta planejar, não adianta querer fazer o seu futuro todo programado por você. Se você não tem a graça do Senhor Supremo, se você não tem a misericórdia dele, isso tudo é em vão. Não adianta você querer manipular e você querer fazer o teu futuro. O teu futuro depende de Deus. Os pais não são os guardiões de seu filho. E a medicina não é a cura para as doenças. Então, os pais não são guardiões dos filhos. E a medicina não vai curar ninguém. A nossa doença da alma, a medicina não tem nenhum efeito sobre isso. A medicina, nem a doença material, ela cura. Ela retarda. Ela às vezes se retarda. Mas você vai ter alguma doença e vai morrer algum dia. O teu corpo vai perecer. Não há como a medicina evitar isso. O outro verso aqui, o outro shloka das Escrituras diz: as diversas tribulações das almas não rendidas devem ser simplesmente a observação delas pelo irreal. Então, as tribulações, os problemas das almas não rendidas, devem-se somente a elas, a mais ninguém. Ninguém tem culpa por isso. Ó Senhor, enquanto as pessoas do mundo não aceitarem o abrigo seguro de teus pés de lótus, elas permanecerão cheias de ansiedade quanto à sua fortuna, os seus corpos e seus amigos. Vencidas pela lamentação, desejo e obsessão e
intensa cobiça, elas não conseguem obter alívio do sofrimento que está profundamente enraizado em seus conceitos imaginários de eu e meu. Então, os conceitos do ego, eu e meu. Então, vamos ver aqui novamente. Enquanto a pessoa não aceitar o abrigo do Senhor Supremo, elas permanecerão cheias de ansiedade. Todo mundo é muito ansioso. Todo mundo tem ansiedade. Então, por quê? Porque não está sob o abrigo do Senhor Supremo. Não está abrigado aos pés de lótus do Senhor Supremo. Então, vem ansiedade quanto à sua fortuna, os seus corpos. Ansiedade em relação ao seu corpo, à sua saúde, aos seus amigos. Ansiedade em relação aos seus amigos. E aí começa a se lamentar. Todo mundo praticamente se lamenta. Todo mundo reclama. Não temos que fazer isso. Só fazemos isso por quê? Porque nós estamos sob o abrigo do Supremo, aos pés de lótus do Supremo. Então, ficamos nos lamentando, e com aquela ansiedade que vou morrer, que vou ficar doente, que será que eu tirei dinheiro para a velhice? Tudo isso é ansiedade. Mas isso só vem porque não temos fé em Deus. Só vem porque não nos rendemos a Deus. Aquele que se rende a Deus, ele sabe que Deus vai cuidar dele. Então não há ansiedade para aquele que sabe que Deus vai cuidar dele. A ansiedade vem daquele que não tem fé. A ansiedade vem daquele que não se rendeu a Deus. E aí fica se lamentando, como está escrito aqui. Essas almas não conseguem obter o alívio do sofrimento, que está profundamente enraizado no conceito do eu e do meu. Ela não consegue ter alívio do sofrimento, essa alma que não se rende a Deus, com aquele conceito do eu e do meu. Ah, o meu isso, o meu aquilo. A pessoa tem tanto apego, o meu celular. E aí quando alguém rouba o celular, ou o celular estraga, ou cai no chão, ou que nem um conhecido meu, que ele estava no banheiro com o celular no bolso da camisa assim, ele abaixou e o celular caiu na bacia, e ele perdeu o celular. E aí vem o sofrimento. Por causa do apego, eu e meu. É o ego. Então, isso traz sofrimento para nós. Mas se você se render a Deus, você não vai ter mais essa questão do eu e do meu. Você vai saber que tudo é de Deus. Tudo é de Deus e você não é nada para falar eu isso, eu aquilo. Então, a rendição a Deus vai tirar todas essas misérias que nós temos. Todas essas doenças que nós temos. Outro verso aqui. Deve-se buscar o refúgio no plenamente autossatisfeito, Supremo Senhor, Hari, o abrigo de outros deuses. Dá um resultado lamentavelmente inferior. Então, aquele que se abriga a outros semideuses, a outros deuses, ele terá um resultado lamentavelmente inferior. Não devemos nos abrigar em semideuses. Não devemos nos abrigar em fantasmas. Devemos nos abrigar no Senhor Supremo. O Senhor Krishna está perfeitamente repleto de tudo que é desejável, sendo totalmente autossuficiente, equilibrado e tranquilo. Nada pode ser espantoso para ele. Só um tolo
Só um tolo desconsidera o para abrigar-se num semideus cuja propriação possa ser prescrita para se alcançar benefícios materiais. Uma pessoa assim pode ser comparada a alguém que se agarra a um rabo de cachorro para cruzar o oceano. Então, somente um tolo se abriga nos semideuses. Para alcançar um benefício material. Somente um tolo faz isso. As pessoas, né? Aqui no Ocidente também já tem isso, mas na Índia, principalmente, a maioria dos hindus, eles ficam pedindo, se abrigando em semideuses para conseguir algo material, mas isso daí é tolice. Isso aqui é o verso da escritura, do Shastra. Isso é uma tolice. Você ficar servindo semideuses, você ficar fazendo puja para semideuses para conseguir algo material. Isso é tolice. Somente um tolo faz isso. Isso está na escritura. Srila Siddhar Maharaj coletou isso de alguma escritura para nos orientar. Outro verso aqui. Só o Senhor Hari é capaz de salvar o ser vivo em todas as circunstâncias. Pessoas como as que pertencem às raças conhecidas como Kirata, Runa, Adra, Pulinda, Pukasha, Abira, Shuma, Kanka, Javana e Kasha não. Então, agora a explicação. Não, pessoas de todo e qualquer nascimento pecaminoso são perfeitamente purificadas, sem dúvida alguma, por se abrigarem nos devotos rendidos ao Senhor Vishnu, o Todo-Poderoso. Ofereço as minhas respeitosas reverências a Ele. Então, qualquer um, qualquer classe, qualquer raça, não importa, qualquer um que se abrigue ao Senhor Vishnu, ao Senhor Krishna, vai ser protegido por Ele. Qualquer um, independente de onde você é, independente de qual é a classe, de qual é a raça que você é. Todos serão purificados, perfeitamente purificados, se abrigarem no Senhor Vishnu, se abrigarem no Senhor Krishna. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte: só as almas rendidas podem distinguir a substância da forma. Aqueles que desconsideram o Senhor Hari a fim de buscar a felicidade nos caminhos espirituais baseados em yoga e karma estão simplesmente numa rota suicida. Então, veja só, é forte, né, o que está escrito aqui. Só as almas rendidas podem distinguir
a substância da forma. Aqueles que desconsideram o Senhor Hari a fim de buscar a felicidade nos caminhos empíricos baseados em yoga e karma. Então, somente a rendição ao Senhor Hari, a rendição a Deus, vai te dar o conhecimento, vai te dar a substância. Aquele que busca a felicidade em karma e na yoga, ele não vai conseguir isso. No caminho empírico, baseado em karma e yoga. Ele está simplesmente numa reta suicida. Aquele que quer a felicidade com a yoga, aquele que quer a felicidade com karma, ele está no caminho suicida. Somente a rendição a Deus vai te dar tudo, vai te dar a substância. Ó Senhor, de olhos de lótus, os cisnes mais elevados, devotos, puros, paramahansas, tomam refúgio em teus pés de lótus, que concedem o êxtase. Ó Senhor universal, aqueles que não aceitam a alegria do refúgio de teus pés de lótus e que perseguem os caminhos da liberação abstrata e da aquisição mundana, tais pessoas são devastadas por a tua potência ilusória. Então, aqueles que não buscam Deus e buscam o caminho da liberação, ou liberação abstrata, ou da aquisição mundana, eles estão se afundando na potência ilusória de Deus. Eles são devastados na potência ilusória de Deus, que é Maya. Aquele que busca a liberação, aquele que busca algo material, ele está sendo devastado na ilusão em Maya. E isso nós vemos o tempo todo. O tempo todo nós vemos as pessoas se enfiando em Maya, cada vez mais afundando em Maya. Somente a rendição vai nos tirar disso. Nós também estamos nesse caminho de Maya, da ilusão, porque nós, de repente, nem queremos a liberação, mas queremos algo material, queremos a exploração. Esse é o que estamos querendo agora, nesse momento. O outro verso aqui fala o seguinte: refugie-se plenamente nos pés de lótus de Sri Krishna. Este é o objetivo supremo. Aquelas almas que se refugiam na poeira de seus pés de lótus não têm nenhum desejo de alcançar o céu, domínio universal, a posição do Senhor Brahma, soberania sobre a terra, perfeições yogis ou liberação. Então as almas que se refugiam nos pés de lótus, na poeira dos pés de lótus do Senhor Supremo, Sri Krishna, eles não têm nenhum desejo do céu, de dominar o universo, da posição do Senhor Brahma, de querer ser o soberano na terra, ou perfeições yogis. Aquele que se rende a Deus, que se refugia em Deus, ele não quer nada disso, porque o que ele tem é superior a isso.
Aquele que se entrega a Deus, não interessa para ele um poder místico da yoga, não interessa para ele a liberação, não interessa para ele nada material. Para ele não interessa mais nada, nem ser o Senhor Brahma. Por quê? Porque ele tem o máximo que pode ser alcançado aqui. A rendição total a Deus e o amor puro por Deus. Não existe nada superior a isso. Então ele não quer algo menor. As almas rendidas aos pés de lótus do Senhor Hari são competentes para salvar outras, e as almas plenamente autossatisfeitas também se rendem aos pés de lótus do Senhor. Então as almas rendidas, elas se rendem aos pés de lótus do Senhor e elas têm a capacidade de salvar as outras almas. Jivedoya, dar misericórdia para as almas. Então somente uma alma rendida pode ter essa capacidade de dar misericórdia, de dar a rendição para outras almas. Mesmo a menor associação com os sábios supremamente tranquilos que se renderam aos pés de lótus do Senhor Supremo, purifica as pessoas do mundo. Porém, o rio Ganges só purifica aquele que se banham nele. Então o rio Ganges purifica todos que se banham nele, mas somente a presença, somente de ver um Vaishnava, um devoto puro, somente de ver uma pessoa rendida a Deus, você já tem o benefício. Isso está na canção que cantamos do Guru. Somente de ver, de ter o contato com uma pessoa desse calibre, a menor associação que existe com o sábio já causa a limpeza que você que toma banho no Ganges tem. Somente de ver, somente de ter associação com uma pessoa pura. Ainda temos bastante tempo para ler. Um outro verso aqui fala o seguinte: aquelas almas que se renderam exclusivamente a Krishna não são subservientes a injunções e proibições escriturais. Então as almas totalmente entregues a Deus, elas não têm, a Krishna, elas não têm que ser subservientes às injunções e proibições das Escrituras. Mas elas fazem isso. Elas não têm que ser, mas elas fazem. Para dar o exemplo, as almas que estão nessa rendição, os gurus genuínos, os Vaishnavas genuínos, eles não precisam mais seguir regras e regulamentos, mas eles seguem para dar o exemplo. Eles seguem para dar o exemplo. Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo no Duadashi, um dia após o Ekadashi, e ele fez jejum de frutas. Ele só comeu frutas no dia de Ekadashi. Ele não precisava disso, como diz nesse verso aqui, mas ele fez. Ele fez para dar o exemplo para todos nós. Ele é um acharya genuíno. O acharya genuíno é aquele que ensina pelo exemplo bom, não pelo exemplo ruim. Aquele que ensina pelo exemplo ruim, ele não é um acharya genuíno, ele é um farsante. Então vamos ler o outro verso aqui. Aqueles que recebem a misericórdia do Senhor são transcendentais à religiosidade védica. Então, aqueles que se rendem à misericórdia do Senhor são transcendentais à religiosidade védica. Eles não têm mais, eles transcenderam aquelas regras e regulamentos. Aquele que se rende, que tem a misericórdia do Senhor, ele já passou por essa fase de vida amarga.
o serviço de regras e regulamentos. Ele está em raga marga, serviço espontâneo. Devido ao intenso amor de sua alma rendida, o Senhor Supremo concede a sua graça àquele devoto, infundindo a inspiração divina em seu coração. Tal devoto, então, abandona a preocupação em aderir às obrigações mundanas e à religiosidade védica. Então ele larga, se ele tem essa bênção de Deus, ele larga as obrigações mundanas e a religiosidade védica. A religiosidade védica é regras e regulamentos. Ele larga isso por quê? Porque ele tem toda a misericórdia de Krishna. Como diz aqui, a graça de Krishna é infundida no coração. A inspiração divina, ela é infundida no coração do devoto quando ele se rende a Krishna. Temos aqui um outro comentário do verso anterior que eu esqueci de ler. Ó Rei, quem abandona todas as obrigações mundanas e de todo o coração se rende a Mukunda, a Deus, o refúgio exclusivo de todos os seres, em todos os sentidos, tal pessoa não está mais endividada para com os semideuses, sábios, outras formas de vida, amigos e parentes, a humanidade e os ancestrais. Então, aquele que se rende a Deus, ele não tem mais, aquele que tem a rendição exclusivamente a Deus, ele não está mais endividado para com os semideuses. Então, a pessoa que se rende totalmente a Deus, ela não tem mais a dívida com o seu pai, com a sua mãe, com a sua mulher, com o seu filho, com os semideuses, com os ancestrais. Ela perde toda a dívida, porque servir Deus é o principal. Se você servir Deus, todos os outros serão beneficiados. Você perde toda essa dívida que nós temos. Nós temos uma dívida com os ancestrais, com os semideuses, com a família, com tudo. Mas se você se render a Deus, tudo isso não terá mais nenhum valor. Valor em termos de ter a dívida. Você não tem mais dívida com ninguém se você se render a Deus. Você está servindo o centro, você está servindo a raiz. Nada então vai ser ruim para você. Você não vai ter dever nada para ninguém. Você não precisa cumprir o seu dharma social. Se você se render a Deus, você não precisa mais cumprir a sua atividade social, a sua atividade material. Você pode largar tudo e não vai ter nenhuma dívida por largar tudo, se você está exclusivamente rendido a Deus. Um outro verso aqui. A condensação do êxtase divino, a rasa, a forma original do Senhor Supremo, Krishna, é o mais elevado refúgio. Então, Krishna é o Supremo. A condensação do êxtase divino, a rasa, o relacionamento, a forma original do Senhor Supremo é Krishna, e Ele é o mais elevado refúgio para nós. Krishna é o mais elevado. Krishna é o único que tem 64 qualidades. Ninguém mais tem isso. Nenhum outro avatar, nem o semideus, nem o ser humano, ninguém tem isso. Krishna Supremo. No 10º canto do Srimad Bhagavatam, Shri Krishna foi definido como a corporificação
do refúgio para as almas rendidas. Presto reverências a este supremo refúgio do universo, que é conhecido como Krishna. Então, no Bhagavatam foi dito que ele é o refúgio supremo. Nós temos que nos refugiar em Krishna. Ele é o supremo, não em semideuses, não em fantasmas, nem em lugar nenhum. Temos que nos refugiar no supremo, Krishna. Nenhum avatar de Krishna, somente nele. Somente em Krishna. Temos um outro verso aqui, um verso longo, que diz o seguinte: a insuperável dádiva ímpar da rendição nos pés de lótus do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, o avatar dourado, que desempenha os seus passatempos como um grande devoto. Então, Mahaprabhu é o avatar dourado, a insuperável dádiva ímpar da rendição aos pés de lótus do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, o avatar dourado que desempenha os seus passatempos como um devoto, como um grande devoto. Então, Mahaprabhu veio na forma de um devoto para nos dar tudo, a misericórdia. Mahaprabhu é superior a Krishna, porque Mahaprabhu veio dar a misericórdia, e Mahaprabhu é Radha Krishna. É Krishna com humor, com coração, com humor e auréola, a cor de Shrimati Radharani. Então, aqui é o que está sendo falado aqui. É ímpar, é insuperável a dádiva que Mahaprabhu vem nos dar, da rendição. Se você se render aos pés de lótus de Mahaprabhu, isso é insuperável. Ó guardião dos rendidos, ó grande personalidade, a própria suprema personalidade de Deus, em pessoa, que desempenha os seus divinos passatempos como um devoto puro. Maha Bhagavata. Só tu és a realidade em quem as almas puras meditam constantemente. És o destruidor da ilusão da alma. És a divina árvore que realiza desejos, o refúgio de todos os devotos, adorável para Shiva e Virinse, Sadashiva, na forma de Sri Adwaita Acharya, e Brahma, na forma de Sri Haridas Thakura. És o refúgio de tudo e todos, e és o destruidor do sofrimento de teu devoto, que se origina nas ofensas ao santo nome Nama Aparada. És o único barco para cruzar o oceano deste mundo material de sofrimento. Adoro teus pés de lótus. Então, esse verso aqui diz que Mahaprabhu é tudo isso. Ele é o nosso abrigo, ele é o nosso protetor, ele vai nos tirar dessa ilusão mundana. Ele é o abrigo de Haridas Thakura, ele é o abrigo de Sr. Shiva, de Sadashiva, ele é o abrigo de todos. Esse é Shriman Mahaprabhu. Em Kali Yuga, ele vem aqui em Kali Yuga para nos dar a misericórdia. E ele veio com seu irmão mais velho, Nityananda Prabhu, que é a misericórdia personificada. Então, Mahaprabhu é superior a tudo.
Temos mais um tempo aqui para ler. Vamos continuar a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Algum comentário? Temos um outro verso aqui. As almas rendidas aos pés de lótus de Sri Chaitanya Deva banham-se no oceano de amor divino. Então, quem está rendido ao Senhor Chaitanya Deva, a Mahaprabhu, banha-se no oceano divino. E agora vem a explicação. Se tens o desejo de cruzar o oceano da existência material, uma aspiração de experimentar o êxtase do nectário cantar congregacional dos santos nomes, Sankirtana, e um anseio por brincar no oceano de amor divino, então, por favor, rende-se aos pés de lótus de Sri Chaitanya Chandra. Então veja só, se você tem um desejo de cantar os santos nomes, se você tem um desejo de se banhar no oceano divino, brincar no oceano de amor divino, então você tem que se render aos pés de lótus de Shriman Mahaprabhu, Sri Chaitanya Deva. E se você quer cruzar o oceano da existência material, e se você quer provar o êxtase de cantar os santos nomes de Deus, você tem que se abrigar em Shriman Mahaprabhu. As 6 divisões da rendição é o subtítulo desse sloka. Quais são as 6 divisões? Como que é composto os ramos da rendição de Sharanagati? Então vai ser escrito aqui. Aceitar o favorável e rejeitar o desfavorável. A fé de que Ele, Deus, certamente me protegerá. Aceitar a proteção do Senhor. Dependência completa dEle, a submissão a Ele. E a percepção de nosso total desamparo sem Ele. Estes 6 são os ramos essenciais da rendição exclusiva ao Senhor Sharanagati. Então vamos ler de novo. É importante sabermos quais são os 6 ramos. Aceitar o favorável é um, rejeitar o desfavorável, a devoção, é o outro. A fé de que Deus certamente me protegerá, e também aceitar a proteção do Senhor, a dependência completa dEle, e a percepção de nosso total desamparo sem Ele, que nós não somos nada sem Ele. Esses são os ramos essenciais da rendição exclusiva ao Senhor Supremo, Sharanagati. Sharanagati deve ser praticado em pensamento, palavras e atos. Então, a rendição a Deus deve ser praticada em pensamento, nas palavras e no corpo, na ação do corpo, nos atos de você. Isso é o que um sannyasi, ele promete para o seu guru. Quando ele recebe sannyasi, o que quer dizer a Tridanda sannyasi? Por que Tridanda? 3 varas. Danda quer dizer vara. Então por que a Tridanda sannyasi? Porque o sannyasi, quando ele recebe o sannyasi, ele faz a promessa para o guru, que ele vai renunciar ao corpo, né, as ações dele, a mente dele e as palavras. Ele vai usar isso daí somente para o serviço a Deus. Ele vai usar então o corpo dele somente para servir Deus, as palavras dele somente para servir Deus,
e a mente dele somente para servir Deus. Então, é o que está sendo dito aqui. Sharanagati deve ser praticado em pensamento, palavras e o ato. A rendição total. Vamos ler agora a explicação disso. Através de seu poder da fala, a alma rendida declara: sou tua. Então a alma declara que é de Deus, sou tua. Em pensamento, ela sabe o mesmo. E em pessoa, abriga-se na morada sagrada do Senhor. Dessa maneira, a alma rendida passa a sua vida com o seu coração cheio de alegria. Então a alma rendida, ela passa o dia, ela passa a eternidade dela em alegria. Ela dedicando as palavras, ela dedicando toda a ação dela, do corpo, e ela dedicando a sua mente a Deus, ela passa em alegria o tempo todo. E não só nessa vida, na próxima vida, porque uma alma rendida, uma alma que está em Sharanagati, ela vai para o plano superior. Não o plano superior do céu material, mas o plano superior de Vaikunta, do mundo transcendental, Paravioma. Uma alma rendida em Sharanagati, ela vai para o Paravioma. Ela vai ou para Goloka Vrindavana, ou para Vaikunta, ou para Mathura, ou para Ayodhya, ou ela vai para onde Krishna é o rei, em Dwaraka. Então, uma alma rendida, ela vai para o mundo transcendental. Assim, termina o segundo capítulo, o néctar da palavra escritural. Vida e néctar das almas rendidas, imortalidade positiva e progressiva. Então, vamos ler hoje à noite o capítulo 3. Iniciaremos o capítulo 3, que é aceitar o favorável. Então, vamos falar sobre aceitar o favorável hoje à noite no capítulo 3 do livro. Agora entra a parte dos devotos. É uma coletânea. Srila Siddhar Maharaj fez uma coletânea de que os devotos falaram. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, enfim, os grandes devotos, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakura e o próprio Srila Siddhar Maharaj. É uma coletânea do que eles falaram sobre o que é favorável à devoção, é o capítulo 3. Então são seis capítulos agora, somente dos devotos falando, na verdade, através dos versos, né, que eles escreveram. E o primeiro deles é aceitar o favorável. Então, esse livro maravilhoso de Srila Siddhar Maharaj fala do início ao fim sobre Sharanagati, a entrega total a Deus, a rendição total a Deus. E a rendição a Shriman Mahaprabhu, como foi dito aqui, é o superior a tudo. Mahaprabhu é Radha Krishna. Por isso nós somos Gaudiya Vaishnavas. Nós seguimos a linha Gaudiya Vaishnava. Nós seguimos a Rupa Nuga Sampradaya. Rupa Goswami, que é o guru de Vrindavana, o Goswami de Vrindavana, responsável por Abhideya, a prática devocional. Nós somos a Rupa Nuga Sampradaya. Seguimos Shriman Mahaprabhu, somos Gaudiya Vaishnavas. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de terminar a transmissão. Depois eu olho quem está assistindo conosco, aqui pelo Facebook e também pelo Instagram.
Tivemos problema com o som na hora da canção, mas depois voltou. Eu não sei porquê, o terminal que eu coloco o microfone, ele deve estar com problema. Então, agora toda vez que eu fizer a ligação do microfone, eu tenho que conferir se está realmente com som, porque já ontem aconteceu isso, anteontem, hoje de manhã também aconteceu isso. Então temos que verificar para que todos consigam escutar todo o programa. Então vamos lá, cantar agora Nama Sankirtan Hari Harai. Krishna Jadavaya Namah Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai
Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo 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 Hari Bo. Vamos ver quem está conosco aqui pelo Facebook, depois vou ver pelo Instagram. Temos conosco aqui hoje o Ivo Júnior. Rajibuvan Jadavi, a Divya Shakti Devidasi, Jeffrey Lopes, Govinda Randim. Conosco aqui pelo Facebook são essas pessoas. Se tem mais alguém aqui, não está aparecendo para mim, porque às vezes acontece isso. Tem alguém assistindo, mas não aparece. Então, eu agradeço a todos, a presença de todos, a associação Sadhusanga com vocês. Se eu cometi alguma ofensa durante a transmissão, me perdoem. Dandavat Pranam. Um bom dia, até a noite às 19 horas. Vamos ler o que é favorável à devoção. A primeira parte, o primeiro ramo do Sharanagata, entrega total a Deus. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Vamos ver aqui no Instagram quem está conosco. Temos conosco aqui a Thaís Sol conosco. E também Elis Lobo.